Você sabia que muitas plantas não crescem, não florescem ou não produzem frutos por não estar sendo podada ou por não serem podadas corretamente? E aí, amigos da Casal Verde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo José Borges, trabalho na área de jardinagem há mais de 8 anos e estou aqui com um assunto legal, bacana, muito extenso e complicado para passar para você sobre poda. No vídeo de hoje eu vou te trazer 5 técnicas de poda essenciais que podem transformar completamente aí a sua plantinha. E se liga até o final do vídeo que eu vou te trazer uma dica muito especial sobre ferramentas que muita gente esquece ou não sabe e por isso deve estar prejudicando a sua plantinha. Então, pela importância do vídeo, eu peço desde já o seu like, a sua inscrição para nos ajudar a ajudar você trazendo mais conteúdo como esse. E não esquece que na sua TV aí, se você estiver assistindo na TV, você pode deixar o seu like por lá também e pode se inscrever. Eu quero só passar para você que o seu like ou a sua inscrição vale ouro aí pra gente, tá bom? Então, dá um pausezinho aí e faz isso para nos ajudar, tá ok? Não se engane sobre o tamanho da importância que é uma poda para a sua planta, hein? A poda pode melhorar o crescimento, estimula flores e frutos. Quando fazemos uma poda corretamente, a planta direciona toda a sua energia, sua seiva, né, para aquele local que você desejou para nascer mais flores e frutos, né? Poda, gente, é um assunto muito grande, né, que envolve muitas técnicas. Então, é, demorou um pouquinho eu fazer, né, criar esse vídeo, né, porque tem curso voltado só para isso, né, só para a parte de poda, para você saber o tamanho da importância de uma poda, né? Então, sabendo disso, eu elaborei aqui as 5 melhores, né, as técnicas mais usadas em plantas ornamentais ou frutíferas que pode te ajudar aí, certo? Então, agora a gente vai conhecer os 5 tipos de poda mais usados em jardim e em pomar que vai te ajudar. E o primeiro tipo de poda é a poda de formação. A poda de formação é usada principalmente, né, nas plantas jovens. É definir o formato da copa da planta e criar uma formação de galho forte e saudável, né? E esse tipo de poda de formação pode ser usado tanto em frutíferas como plantas ornamentais. Aqui eu vou fazer na lixia e vou fazer nessa planta ornamental para você ver aí como é feito, tá bom? Estou aqui com uma plantinha chamada Dois Amor. Já nasceram muitas folhazinhas novas, certo? É uma planta é, de sol pleno, certo? E qual é aqui a minha formação desejada? Eu quero fazer uma encher aqui, né? Fazer uma copinha legal. E ela só tem um galho, ó. Só tem um galho que foi tirado, né? Extraído para mim fazer essa poda. E então, o que é que eu vou fazer para ela não ficar só esse galho extenso, fino, né? Com essa poda de formação, eu tenho que tirar aqui essa gema, né? Essa gema aqui, ó, né? Chama gema. Ela tem uma geminha bem aqui assim, ó, né? E essa poda pode ser chamada de beliscão, né? Porque a gente arranca com a unha, né? A gente faz só puxar aqui, né? E a planta vai entender que agora ela não pode mais ir para cima. Ela vai ter que criar galhos aqui, brotos, né? Pequenos brotos aqui nesse caule principal dela, certo? Então a poda aqui, nesse caso aqui é muito simples, né? A de formação é só arrancar essa gemazinha aqui bem pertinho, ó. Só isso aqui. Aqui foi feito assim para você entender. E aqui na frutífera, na lixia, né, ela tem esse galho, ó. Ó, ela tem esse galho, esse e esse, ó. Nasceu 3 brotos, né? E aqui para quem não conhece a lixia, ela vira uma árvore praticamente do tamanho de um pé de manga, né? Grandão quando ela tiver já adulta, né? E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que para ela crescer mais rápido, eu tenho que tirar
esses galhozinhos que nasceram aqui, certo? Nas laterais, ó. Eu só faço cortar. Eu já limpei a ferramenta, certo? Da poda dela. E agora eu venho aqui, ó. Faço o corte dos 3 galhos aqui, certo? Ó. E ficou assim, né? Eu quero que esse caule central cresça mais rápido, né? Para quando ela tiver aí com uns 2 metros mais ou menos de altura, né? Aí sim eu deixar ela crescer nas laterais para a gente replantar lá no quintal LB, certo? Então eu aqui nessa aqui na frutífera, né, que é uma árvore grande, eu tiro esses brotos lateral, né? Já nessa ornamental, que eu sei que não vai crescer tão alto, eu corto essa aqui para nascer a das laterais, para fazer uma copinha legal, entendido? Então, com essa poda de formação, você escolhe quais os galhos vão ser principais da planta, tá bom? Então, com esse tipo de poda, a planta vai crescer mais equilibrada, né? Crescer mais bonita e mais resistente, certo? Então, essa é uma poda, né, que se feita corretamente no início, no futuro, a planta vai ficar bem resistente, né? Segunda é a poda de renovação, né? De renovação já está dizendo, né? Você vai em busca de renovar a planta, né? A planta já está mais velha, galho fraco, quebrado, a planta já está excedendo os seus limites, então você vai atrás de renovar ela, né? Eu vou deixar em imagem para cada um aí tipo de poda para você olhar, né? Focar nas opções que tem, né? Que eu criei também um quadro de imagem para ajudar você, né? Para você bater um print, né? E aí então bate desse aí, né? Que se sua planta tiver fraca, né? Principalmente ornamentais, né? Se estiver já velhinha, sem dar aquelas flores novas, né? Vai atrás de renovar, fazer. Então essa poda, né? Você olha para a planta e vai logo atrás daqueles galho velho, né? Que não estão dando mais folha nova, nem flores, nem frutos novos. Então você vai podar, poda para nascer brotos novos, né? Igual como eu vou fazer aqui na minha ruélia, ó, né? A ruélia já está com mais de um metro, né? Mais de 1 metro de caule já, e ela já está ficando com as folhas embaixo, né? Já amarelando, ó, né? Então isso quer dizer que ela precisa de uma renovação, né? As flores dela, ela dá aquelas florzinhas roxa, né? Pelo período da manhã, né? E ela já não está dando mais. Divido em 3 partes, né? E vou diminuindo. Uma, duas e na terceira. Na terceira parte eu venho cortando aqui, certo? E isso aqui vai estimular novos brotos, novos galhos, né? E ela vai dar mais flores mais bonitas, né? Ó, poda de renovação, certo? Poda de renovação, gente, é feito também, né, em roseiras, né? Até naquelas 9 horas, né? Ela cresce muito galho e os galhos vão envelhecendo, né? Então a gente tem que arrancar aquelas florzinhas que já secou, né? Todas aquelas florzinhas que secaram, a gente vai puxando, extraindo, né? E podando aqueles galhos mais velhos, né? Para estimular a planta a crescer mais, certo? Então muitas vezes, né? Você aduba a planta, mas ela não desenvolve, né? Às vezes não é o adubo, às vezes não é a claridade aonde a planta tá, né? Mas às vezes é uma falta de uma poda, né? E essa poda, né? Como diz, vai renovar a sua planta, certo? Então, se você já colocou adubo, a planta está no local ideal, específico dela e não resolveu, né? Então você faz essa poda, né? Que aí vai renovar ela, vai estimular, ela vai crescer mais com vigor. E a próxima poda é a poda de frutificação ou de ventilação, né? Dependendo da região, tem gente que vai chamar de uma coisa, tem gente que pode chamar de outra, né? Mas todas têm o mesmo sentido, né? Trazer uma frutificação boa para a planta, né? Essa poda, né? O que é que ela faz, né? Que vai aumentar a sua produção, né? Praticamente ela é feita naquelas frutíferas tipo acelora, né? Que cria muito galho, vira uma toceira, né? Acerola, laranjeira, né? Os pés de limão, de goiabeira, né?
esses pés que fecham mais, pé de manga também, né? O pé de manga ele cria aquela copa que envolve e praticamente só pega sol e em cima, nas folhas de cima, né? E o sol não entra para a planta. Então, essa poda resolve essa questão, né? Não sei se você já viu aí, né, uma manga que quando a gente olha de um lado, ela tá bem madura, né? Pronto para consumo e a gente vira para o outro lado, a planta tá de vez ou então madura ainda. Né? Isso acontece muito em pé de acerola, nos pés de limão, né? Nas laranjeiras, né? E pé de manga também, né? Então, a quarta poda é poda de limpeza, né? Poda de limpeza ou poda drástica, né? Eu conheço como poda drástica, né? Que geralmente essa poda é feita para remover, né? Aqueles galhos que está empestado de fungos, né? Tipo de fumagina, né? Cochonilha, pulgão, né? Então, aquela poda drástica, a gente vai fazer poda de limpeza para tirar esses galhos doentes, né? O galho fraco, o galho quebrado, né? Você faz para evitar que a planta puxe, né, uma seiva, uma energia para um galho que já não está mais legal, não está mais bonito, né? Então a gente realmente faz essa poda para isso, né? Eu tô aqui no meu caládio, ó, com dois galhos praticamente assim. Essa aqui que tá amarelando e esse, ó, chega a tá murchinho, né? Então, essa, só que não é praga, não tem praga, é só mesmo feinho. Então, para a planta não puxar energia para esses galhos que já estão velho, né? Aqui eu faço a poda dele num cantinho aqui, né? Um corte limpo, né? Com a ferramenta bem afiada, né? E essas folhas, né, já velhas, né, que já cresceram, não vão ficar mais bonitas, eu removo, né, que aí sim, né, a planta vai puxar energia só para as plantas, para as folhas que realmente faz sentido, né? Então, a maioria das pessoas ensinam a ir logo comprar inseticida, né, fungicida, né, qualquer tipo de herbicida para você tirar aquela doença que a planta está sofrendo, certo? Sendo que com uma poda às vezes resolve, certo? Quinta e última poda é poda de contenção, né? A gente é feita mais quando a planta já está muito grande, né? E você quer fazer uma poda ali para diminuir o excesso, né? Sendo que esse excesso pode atrapalhar ali em cerca elétrica, né? Como a gente faz aí na Casal Verde, né? Em dia de serviço, a gente faz aquela cerca viva, né? Para ficar ela quadradinha no formato. Isso não é poda, né? De topearia, não é esse tipo de poda, certo? A cerca viva é de contenção. De topearia já é para desenhos, né? Bem feito mesmo, né? Como o Eduardo fazia. A poda de contenção consiste também, por exemplo, aquelas árvores que estão grandes demais, encostando nos fios, encostando na cerca elétrica, né? Gente, aqui é um tipo legal, ideal para você entender a poda de contenção, né? O vizinho aqui atrás tem uma goiabeira, certo? E a goiabeira dele cresceu tanto, tá tão bonita que tá crescendo para cá. Então, o certo era ele fazer a poda de contenção, né? Evitar esses galhos de passar para cá e ali nos telhados, de bater ali naqueles telhados, certo? Para não derrubar as telhas. Mas como eu quero comer uma goiabinha, tomara que ele não faça. Então vamos lá para a próxima dica extra, né? Não menos importante do que todo esse vídeo que eu passei, né? É sobre as ferramentas que a gente vai usar para fazer a poda, né? A importância aqui, gente, sobre a ferramenta é sempre amolar, certo? Sempre deixar ela bem amolada, né, para que ela faça aquele corte limpo, né? Aquele corte bem feito, né? Eu vou deixar uma foto aí para vocês entenderem o que é um corte limpo e um corte mastigado, né? Como se você tivesse quebrado na mão, né? Então esse corte mal feito vai demorar muito tempo para cicatrizar. Já aquele corte limpo e em 45 graus sempre, né? Para evitar ali o cúmulo de água, porque se você fazer horizontal, né? Esse corte vai ficar água empoçada na hora da rega, ou então a seiva vai ficar lá empoçada da planta e aí vai ser uma porta para fungo e ácaros, né? Então o corte tem que ser feito em 45 graus e um corte limpo, né? Para que cicatrize mais rápido possível. E também, gente, a higiene das suas ferramentas é muito importante,
né? Principalmente quando você for fazer esse corte, né? Quando você for guardar, nem tanto, mas quando você for usá-la, né, ela tem que estar bem limpinha, desinfectada, se possível, para não passar a doença de uma planta para outra, né? Ou então eu vou fazer aqui um corte de uma planta tóxica, né? Tipo a Comigo Ninguém Pode. Faça um corte ali na Comigo Ninguém Pode e vou fazer em outra, né? Pode acabar machucando aquela planta, né? Por causa da seiva ser muito agressiva, né? Até para a gente ser humano. Então é muito importante, depois que eu cortar uma, vou mexer em outra planta diferente, de outra espécie, eu limpar, desinfectar para poder usar, né? E como é que a gente pode estar desinfectando aí, né? Com álcool 70, pode ser feito a limpeza, em água sanitária diluída, né? E ou no fogo do fogão, né? Você passar ali uns alguns segundinhos virando de um lado para outro o tipo de ferramenta aí até esquentar. Quando esquentar, tá desinfectado, você pode usar, certo? Então é muito importante isso, gente, para que você, em vez de estar ajudando a plantinha, não piorar o estado dela. Então eu vou pedir mais uma vez o seu like, a sua inscrição, né? Desde já eu agradeço. Comenta aí se você já fazia aí algum tipo desses de poda aí na sua casa, mas não sabia. Então desde já eu agradeço. Tchau, tchau. Até mais.